Bom dia, gente, tudo bem? Ótima segunda, começando a semana. Vamos estudar a lição de segunda-feira. A lição de segunda, dia 12 de julho, tem o título de Eunucos pelo Reino, né? E ela vem comentar um pouquinho sobre o que Jesus diz aqui em Mateus 19, no verso 12. Ele diz o seguinte: porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, primeiro eu acho que a gente precisa entender o que é eunuco, né? Eunuco, eles começam a aparecer há alguns milhares de anos atrás e a gente vê isso, por exemplo, na história de Daniel. Daniel era um eunuco, né? Os eunucos eram homens que eram castrados pelos reis ou pelos senhores, porque isso também podia acontecer com outros escravos, né? E tinha aí diversos objetivos. Então tinham eunucos que cuidavam do harém dos reis, né? Tinham eunucos que eram responsáveis por auxiliar o rei na administração. Então, por exemplo, Daniel era um cara muito importante lá na Babilônia, né? Ele, se eu não me engano, ele era o segundo depois do rei, o terceiro, talvez aí. Mas enfim, o que importa, ele ocupava uma alta posição na hierarquia. Então, eram pessoas importantes assim também, às vezes para mediar acordos, eram pessoas inteligentes. Mas às vezes acontecia também de quando os senhores compravam escravos, eles também castravam, né, os escravos. Eu estava lendo aqui um pouquinho mais, por exemplo, tinha uma história ali na Idade Média em que a igreja ela castrava alguns meninos porque esses meninos tinham um dom de cantar e para manter a voz fina desses meninos a igreja castrava, porque é preciso lembrar, né, que os testículos eles produzem o testosterona nos homens, que é responsável por toda a definição do sexo masculino, do homem, né? Tendo essas características masculinas, como a voz mais grossa, engrossando as pregas vocais para fazer a voz ficar mais grossa, né? Então era uma coisa ali que a igreja fazia, e tem relato também de eunuco, por exemplo. Na África, algumas tribos castravam os albinos e usavam os órgãos genitais para fazer rituais de bruxaria, né? Rituais ali das tribos. Era uma crença deles. Enfim, tem essas histórias aí. Eu acho interessante a gente saber esse contexto. Mas Jesus fala aqui em relação a três tipos, né? Ele fala aqui dos eunucos de nascença, dos eunucos a outros a quem os homens fizeram tais e a outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Então, o eunuco de nascença estava se referindo àquelas pessoas, àqueles homens que por algum motivo ali no desenvolvimento, durante a gestação e algum problema, acabam nascendo com algum estado físico ou biológico que, tipo assim, não os permite casar ou não os permite ter relações sexuais, tá bom? Não dá tempo da gente falar aqui todos os detalhes, mas sim há casos em que a genitália não é inteiramente formada. E imagina isso nos tempos de Jesus em que não tinha cirurgia plástica, né? Hoje a gente tem até algumas formas de dar um jeito, mas há 2000 anos não existia, né? Tem aqueles eunucos que se tornaram, que ele fala aqui, né? Que aqui os homens fizeram tais, como por exemplo Daniel, que foi tornado eunuco, né? O rei o tornou eunuco, e os outros casos que eu falei para vocês. E há aqueles que há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, ou seja, não que exatamente. Pode ser que tenha histórias de que eles escolheram se tornar eunucos, mas há pessoas que escolheram ser solteiras, como a gente falou sobre ontem sobre Paulo, né? Porque ele poderia se dedicar de uma forma que ele achava melhor na pregação do evangelho.
tá bom? Agora, o que eu acho importante aqui, nessa conversa de Jesus, ele estava falando coisas sobre o divórcio para as pessoas que estavam ali, é que, da mesma forma que lá em Gênesis Deus fala que não é bom que o homem esteja só, ele não estava querendo dizer também que seria a pior das coisas se o homem estivesse só, que seria ruim, né, se o homem estivesse só. Mas ele dá a opção de que se a pessoa ela quer ser solteira, se ela quer ser solteira, por exemplo, não celibato, né? Porque eu acho que celibato dá aquela impressão de que você não tem relação sexual, você não está num relacionamento porque é pecado, mas se ela escolhe ser solteira é porque ela tem um objetivo, como eu disse ontem, pode ser que pra você seja mais feliz assim, que você não se vê num relacionamento. Ou pode ser que seja isso uma ótima opção para você focar todas as suas atenções para a pregação do evangelho. Então, eu acho que o resumo da lição de hoje é que a mesma coisa que eu falei ontem, não tem problema nenhum se você escolher ser solteiro, não tem problema nenhum se você escolher se casar. O importante é que, independente da sua escolha, que você decida na sua vida fazer a vontade de Deus, independente do seu estado civil. E Deus vai te usar sendo solteiro ou ele vai te usar sendo casado. Eu acho que isso é o importante, tá bom? Então, gente, é isso. Essa foi a lição de segunda-feira. A gente se encontra amanhã, tá bom? Um resuminho da lição. Até!